Jesus. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Veremos hoje o capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas. Jesus se alegra tanto com a salvação de um pecador. Embora nós estamos pregando que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, nós salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo. Mas nós aqui consideramos que a autoria seja mesmo de Lucas. Na verdade, quem passou o conteúdo para Lucas deve ter pego esse conteúdo de Marcos e de Paulo. Poderíamos até dizer que esse evangelho é evangelho de Paulo, se nós usássemos o direito intelectual, né? Porque o conteúdo vem de Paulo e de Marcos, provavelmente. Lucas era médico e provavelmente de Antioquia. Por causa das suas viagens com Paulo é que ele acabou fazendo esse livro, que ele apresenta um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua preparação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Inscreva-se em nosso canal. Clica no sininho para você fazer o acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo diferente. Um vídeo da Palavra de Deus falando a respeito de um capítulo da Bíblia Sagrada. E nós estamos na terceira parte, que é o Ministério Público de Jesus na Galileia. Estamos em continuação. Nós começamos lá no capítulo de número 4 e iremos até o capítulo de número 9. Abra aí a sua Bíblia para você fazer essa leitura prévia. E veremos dos versos 14 até o capítulo 9 do verso 50, o ministério público de Jesus, é o que nós estamos vendo agora, na Galileia. Para melhor compreensão, nós dividimos essa terceira parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 9, em algumas subpartes. E nós estamos vendo aí, hoje nós veremos, a partir de agora, nós veremos os ensinamentos e milagres de Jesus. E depois nós veremos a escolha dos 12. Uma breve síntese do capítulo 5, que é o que nós estamos vendo agora. Com tantos barcos a escolher, ali, Jesus escolhe o barco de Pedro. Bem poderia Pedro, estando cansado de pescar toda a noite e nada encontrar, ter dado um fora em Jesus. Mas não. Acudiu a ele e fez exatamente o que ele queria. Afastou o barco um pouco e, ao invés de vermos ele trovejando, gritando, vibrando os seus braços, ele se senta, tranquilo, e começa a falar, ensinando o povo. Jesus, né? Interessante que Jesus me parecia alguém muito calmo e tranquilo. Ao fim de sua prédica, reconhecendo o cansaço e a frustração da pesca, ele dá uma dica a Pedro. Pedro conhecia sua profissão e era especialista em pesca. Mesmo assim, deu créditos a quem lhe falava e apanharam tanto peixe que nem vizinhos podiam ajudar-o as redes suportarem. Pedro não teve dúvidas de crer estar diante de alguém muito importante e pediu que se afastasse dele porque ele era pecador. Jesus se agradou dele e o transformou em pescador de homens. Ali o resultado daquela grande pescaria não foram as multidões de peixes pescados, mas um só. Pedro foi o grande peixe. Depois disso, Jesus cura um leproso que roga por sua cura e é atendido. Se queres, Jesus disse, eu quero. Interessante essa cura de lepra. Quem tem problemas de saúde procurará por alívio daquilo e, se possível, a cura. Todos são assim, né? Onde está doendo, você vai procurar um remédiozinho, um chazinho, um consolo, uma massagem, um tratamento. Doeu, você vai atrás. Se o problema é grave, você vai atrás da cura, você vai gastar salários, dinheiro com tratamentos, com médicos. Deus nos proporciona o tratamento quer pela medicina, quer pelos medicamentos, quer pela natureza, quer pelo seu poder, quer pelos que ele tem enviado a exercerem a cura. Sempre que a cura acontecer, ela aconteceu porque Deus usou os seus meios, tanto mediatos como imediatos. Depois, Jesus cura um paralítico,
cujos amigos demonstraram muita fé ao aproximá-lo de Jesus de forma inusitada. Elogiou-lhes a fé. A fé e a demonstração da fé genuína diante de Deus sempre será correspondida por Deus. Quando Jesus vai tratar da sua paralisia, ele fala do perdão que estaria concedendo àquele paralítico. Aquilo foi demais para eles que viviam presos em seu mundo de prisão. Não entenderam nada do que Jesus dizia e fazia por causa de seus corações endurecidos com sua própria religiosidade. E agora nós iremos ver com maiores detalhes o que nós acabamos de fazer, a síntese, né? Então foi demais aqui para os fariseus, para os saduceus, para aquela turma daqueles sacerdotes que estavam ali, apenas olhando o que Jesus iria fazer. Seção B. Ensinamentos e milagres. Estamos vendo, como dissemos, os ensinamentos e milagres de Jesus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, o que provinha de Deus e falava de Deus. E Jesus reunia as credenciais de um excelente pregador e o povo sabia disso. Por isso procuravam por ele, que estava junto ao lago de Genezaré. Por isso que a multidão procurava por ele, né? Lucas sempre se refere a essa massa de água como um lago, porém os outros escritores do Evangelho chamam de mar da Galileia. Genezaré só ocorre aqui. Para facilitar as coisas, Jesus resolveu entrar num barco cujos pescadores tinham descido para lavarem as redes. Após cada retorno dos pescadores, as redes eram verificadas, remendadas e lavadas para a pesca seguinte. Os barcos não estavam em uso nesse momento, por isso Jesus utilizou o barco de Simão para fugir da pressão da multidão. Dali, Jesus pôde ministrar à multidão e, tendo concluído, disse para Pedro que voltasse ao mar para lançar a rede novamente para pescar. Pedro responde, se referindo a ele como mestre. Essa palavra é utilizada somente por Lucas e sempre em referência a Jesus. Em termos gerais, refere-se a qualquer pessoa com autoridade. Pedro comunica a Jesus que faria o que ele pedia, mas por pura fé, pois devido à sua experiência e tino de pescador, o mar não estava para peixe. Ele estava certo, mas quem estava no controle não era o mar e não era o seu conhecimento. Pedro obedeceu e lançou sua rede, que ficou tão repleta que teve de chamar todos ao seu lado para o ajudarem, pois havia o perigo real da rede ceder com o peso de tantos peixes. Ou seja, todos aqueles que viviam da pesca puderam ser alimentados ali. Jesus ali tratou aqueles pescadores lá e distribuiu peixe para todo mundo ali. Com certeza foi um momento de grande alegria para todos os pescadores que saíram com peixe para todo lado. Simão Pedro não resistiu e se inclinou diante de Jesus e disse para ele se afastar. Sai daqui que eu sou pecador, não te mereço. Pedro conhecia muito bem o ofício de pescador. E esse acontecimento milagroso o colocou na presença de Deus, onde reconheceu a sua natureza, ele reconheceu a sua natureza pecaminosa. Jesus então completa a obra na vida de Pedro e o chama para o ministério. E este prontamente se dispõe a segui-lo. É interessante o convite que Jesus faz, e mais interessante ainda é a disponibilidade daqueles homens em aceitarem um convite de imediato. Largaram tudo para seguirem o mestre. Os barcos, as pescas, sua empresa e negócios ficaram ali na praia, onde certamente havia alguém que deles cuidasse, com certeza. Talvez Zebedeu. Ato contínuo, surge no caminho deles um homem cheio de lepra. Logo em seguida, muitas doenças com diferentes graus de severidade e prognóstico eram diagnosticados como lepra. Em sua forma mais grave, além de ser considerado uma moléstia que tornava a pessoa cerimonialmente impura, causava desfiguração e levava também à morte. A única defesa conhecida nessa época era isolar o doente, para permitir a ele um resto de vida, né? O leproso, vendo a Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou para curá-lo, dizendo que se ele quisesse, seria curado. Jesus foi rápido e preciso. Quero ser limpo. Imediatamente. Verso 13. Assim, imediatamente foi limpo o que tivera lepra.
Mas Jesus ordenou a ele que não dissesse isso a ninguém, mas fosse a um sacerdote. O sacerdote iria certificar-se de que a lepra havia sido curada e também faria o sacrifício apropriado para a sua situação e declararia ele limpo. No entanto, sua fama crescia assustadoramente. É difícil a gente conter, né, uma notícia dessa, né, como Jesus queria que fosse contida. Existia também o perigo ali das pessoas confundirem os papéis e quererem exaltar Cristo de uma tal maneira que iria estragar a sua missão. Por isso que ele mantinha a discrição. Então sua fama crescia assustadoramente e ajuntavam-se a ele mais e mais multidões para ouvi-lo e para poderem também serem curadas das suas enfermidades. A sua atitude, porém, era de se retirar para desertos e ali orar a Deus. Jesus, de fato, era um homem de oração. Como o Evangelho de Lucas é um evangelho que ressalta muito bem esse aspecto de oração. Houve um daqueles dias em que Jesus estava ali ensinando, pregando e curando. Era o ministério de Jesus. Pregação, ensino e cura. Pregação, ensino e cura. PEC. P-E-C. Pregação, ensino e cura. Na presença de doutores da lei e de fariseus. Quanto aos fariseus, José estimou que havia mais de 6.000 deles naqueles dias. Estes se viam como separados por Deus e procuravam servi-lo da melhor maneira possível. Alguns com sinceridade, outros só fachada. Muitos, então, eram piedosos, mas a maior ênfase em atos, com justiças externas, bem como certos tabus, fazia com que se tornassem rígidos e formais. Foram eles que se opuseram vigorosamente a Jesus. Já os mestres da lei eram os escribas, cujo trabalho principal era estudar a lei de Deus. Muitos eram os fariseus. Jesus estava cercado de visitas e lá estava ele no meio da casa. E todas as portas e janelas estavam ocupadas. Quem quisesse se aproximar dele teria de se virar e muito. O grupo que conduzia um paralítico resolveu ir até Jesus, custasse o que custasse. Eles não enxergaram problemas, mas viram a oportunidade por onde ninguém jamais havia visto. Quando você quer alguma coisa de verdade, você não vai focar para o problema, você vai focar para a sua solução. O que você pretende? Você vai atrás. Mas quando você começa a olhar para os problemas, não vai dar certo. Então, eles não enxergaram os problemas. E eram grandes, hein? Se fosse assim, na linha do possível e impossível, talvez fosse impossível. Mas eles não focaram nos problemas. Mas viram a oportunidade por onde ninguém jamais se teria visto. O eirado das casas daquela época possuía telhado plano, com escadas externas que lhe davam acesso. Vendo-lhes a fé, além do paralítico, Jesus inclui a fé dos homens que o haviam levado, né? Porque vendo-lhes a fé no plural. Jesus não resistiu e logo tratou de oferecer a ele o que mais ele precisava, que também seria na vida daqueles fariseus e doutores da lei, um golpe certeiro contra suas crenças equivocadas. Eles perguntaram entre si quem seria aquele a quem tinha o poder de liberar o perdão de pecados. Jesus uniu o poder do perdão ao poder para curar. Também se identificou como Filho do Homem. Era a autodesignação preferida de Jesus, usada mais de 80 vezes nos evangelhos e quase sempre pelo próprio Jesus. Refere-se à sua origem celestial e à sua vocação. Depois disso, passando Jesus, viu um publicano chamado Levi. Então, naquele momento, ele perdoou os pecados dele, primeiramente, e depois ministrou-lhe a cura, né? Foi um momento, assim, muito espetacular. Os teus pecados estão perdoados. Aquele povo que estava lá se escandalizaram com aquilo. E ele, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer, levanta-te, toma teu leite e anda? Pois eu vou dizer quem eu sou. Levanta, toma teu leite e anda. Rapaz, é tremendo, né? Então, depois disso, passando Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, ou seja, trabalhando, né? Também ele, Jesus, convidou e este prontamente aceitou e passou a segui-lo, deixando tudo. A pessoa, Levi, Mateus, né? Estava ali e Jesus vai passando, olha para ele, vem, segue-me. Ele pega e larga tudo e segue ele. É incrível isso, né?
Levi pode ter literalmente saído nesse exato momento, deixando os registros e o dinheiro no posto. Ou a frase pode indicar que ele abandonou de modo definitivo o seu ofício de cobrador de impostos. Tratou direitinho, né? Não jogou assim, não foi irresponsável. Mas a atitude dele foi de, ok, estarei contigo. Obviamente que ele teve que tratar daquilo que tinha nas suas mãos. A ênfase aqui é a sua prontidão. A execução e o método de execução, isso não importa. Ele se livrou com certeza de forma lícita. Levi ficou tão feliz que resolveu fazer um banquete na sua casa, mas os invejosos dos fariseus e dos mestres da lei estavam procurando algo para poderem manchar a honra de Jesus. Os fariseus estavam do lado de fora, uma vez que consideravam que compartilhar uma refeição com pecadores era um ato especialmente desonroso. Eles não conseguiam enredá-lo em suas tramas e a cada argumento que levantavam, Jesus mostrava a eles o verdadeiro sentido da lei, das cerimônias e tradições. O único jejum exigido pela lei era aquele ordenado para o dia da expiação, mas o povo jejuava em outras ocasiões. Jesus não ordenou o jejum, embora ele mesmo tenha jejuado, e permitido essa prática entre os seus seguidores. Em seguida, conta-lhes uma parábola e nela explica suas razões, mas eles ficam perdidos. Um remendo novo numa roupa velha iria arruinar ambos. O novo se perde, porque o remendo tirado do tecido novo o deixaria danificado, e o velho, porque o remendo novo não combina. Colocar vinho novo em odres velhos faz com que a fermentação cause a ruptura do odre, e assim se perca tanto o odre ou o odre quanto o vinho. Lucas 5:1 começa dizendo assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse é o primeiro versículo do capítulo 5, o capítulo 5 que tem 39 versículos. E o verso 39 diz: e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aqui está Jesus na casa de Levi, e os fariseus e os escribas estão indignados com isso. A nossa religiosidade, quando extremada, perde o seu foco em rituais tolos, que não refletem a verdade, a justiça e o amor de Deus. Jesus enxergou salvação, a salvação de Levi, e se alegrou. Eles enxergaram quebras de leis, de regras, e se indignaram. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 6 de Lucas, sugestão de tema de campanhas. Nós temos algumas sugestões. Baseada em Lucas 6, você vai poder fazer a sua campanha. Não perca amanhã no capítulo de número 6 de Lucas. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar nossos vídeos que são feitos diariamente. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Todos os dias nós temos lá a programação na rádio. Estamos aguardando vocês. Dê um like aí se você gostou. Nós agradecemos. Fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.